Olá! Então, se voltamos agora para a quarta e última parte desse swap maravilhoso. Fiquei muito pilhado para fazer ele e deu super certo, pessoal. Então, essa quarta parte é a parte que eu ligo esse carro. E o que que mais tem nela? Eu coloco os cabos, eu coloco os pedais o pedal de embreagem, troco os pedais, né? Coloco o sininho do mestre, faço essa instalação fora da caixa de motor. Ligo uns chicotes que são bem importantes para o carro pegar. E é isso, galera. Bora que ficou muito legal. Bora lá. Pronto, agora que os carros estão colocados no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, tá tudo no lugar. Tá faltando alguns sensores, algumas coisinhas, mas coloquei também a linha de embreagem, ó. Aqui. Botei a linha de embreagem. Eu comprei esse conduíte aqui no AliExpress. Olha lá, ó. Mas enfim, coloquei ela. Vamos botar agora a alavanca e os cabos. Para colocar, tem que tirar o original. Vamos lá para debaixo tirar. Para tirar a linha original, que é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Esse cabo que ele vem aqui para trás dessa lata aqui, que é os protetor pro escapamento. Tem que tirar esses protetor primeiro. Então, tirei esse parafuso, tira esse parafuso, tira aquele lá no meio, aqui no meio, o outro no meio. Acho que eu vou baixar o escapamento também, baixa pelo menos metade do escapamento e baixa essa lata, que aí aparece, os cabos ficam mais ou menos nessa direção aqui, ó. Vamos lá, ó. Pronto, tirei os parafusos que eu falei que tinha que tirar. Aí, ó, o escapamento baixa um pouco. Tirei as borrachas do escapamento ali no meio. E aí, ó, tem que tirar esses parafusos aqui. Então, um aqui 12 e os outros do fundo ali 10. Dois 10. E esse daqui é 10 também. 10, 10 e 10. Três parafusinhos 10. Pronto. Tirei os dois, um parafuso daqui, os outros dois ali. Aí fica solto. Agora a gente vai dentro do carro, tirar lá de dentro do carro. Pronto, estamos aqui dentro do carro. Eu já tinha desmontado isso aqui, ó. O que acontece? No câmbio automático tem um seletor aqui, ó, eletrônico, e um do outro lado, que costuma dar muito pau nos carros, nos câmbio automático. E aí eu já vendi. Veio uma pessoa que comprou o de cá e o de lá. Então eu já tinha desmontado o painel central aqui. Pra tirar os cabos e tal, que são esse. Pra falar a verdade, é só esse cabo aqui, ó. Tirou ele, tira esses dois parafusos, desconecta ele daqui, o cabo sai inteiro. Você tem que desmontar o painel central aqui todo. Então vamos lá, tirar esse parafuso, e tirar aqui da alavanca, que é o cabo sai. Tirei o parafuso daqui, tirei o parafuso daqui, que aí solta aqui e aqui. Aí aqui, ó, tem uma travinha, deixa eu botar aqui. Tem uma travinha que fica aqui, aí você tira a travinha e aí vai ficar essa peça aqui. Essa peça aqui, ó, ela enrosqueia. Cadê o treco? Tá aqui. Tá vendo? Ela fica rosqueada aqui, ó. Aí você afrouxa esse parafusinho e aí vai afrouxar essa daqui. Afrouxando essa daqui, você desenrosca ela até ela soltar. E aí tá solta. Beleza? É isso aí. Agora empurrar ela lá pra baixo. Tira ela.
E aí já vamos tirar a alavanca daqui. Para tirar a alavanca são 4 12. 1, 2, 3, 4. A alavanca sai inteira. Tirei os 4 parafusos que segurava. 1, 2, 3, 4. Tirou. Ela sai toda. Tá aqui a alavanca todinha. Eu não vou nem desmontar. Se quiser vender, eu vendo ela do jeito que tá. E aí, tira essa daqui. Vamos colocar os outros cabos. Passar outra alavanca pra cá. E aí, instalar a outra alavanca. Tirar esse monte de coisinha, ó. Que lá é um monte de parafuso que saiu dela. Sempre guarda, tá? Esses parafusinhos 10, 12. Todo Honda eles são quase inteiros, que só esses parafusos. E muitos nesses Hondinha antigos, o pessoal anda colocando os parafusos meia boca, 13, uma porcaria. Mas enfim, guarda, sempre guarda esses parafusinhos 12 e 10, tá? E vamos lá então botar a alavanca manual aqui. Tá aqui a alavanca que eu vou colocar. Foi a alavanca que veio original. Ó. E como eu falei, esses carros eles vieram muito legais, assim, sem adaptação nenhuma, tá? Literalmente já veio pronto para você colocar o manual. Literalmente, colocar o câmbio manual. Então os parafusos é tudo igual, tudo no mesmo lugar. A alavanca de câmbio lá é os mesmos, a mesma posição, parafuso tudo igual. Então esses dois aqui vão naqueles dois lá. E é isso aí, bora colocar. Bora colocar. Né, Dori? É, vamos colocar, vamos colocar. Pessoal, para botar esses cabos aqui é canseira, tá? Que aí ele entra ali. Ali é fácil. Agora, essa parte aqui. Cadê? Essa parte aqui, ó, que é passar ela por debaixo desse agregadozinho aqui, ó. É canseira. E aí ela passa. Ela vem por aqui. Passa aqui. Aí ela passa por aqui por cima e vai pra lá. Pra daí então entrar no suporte do câmbio. E tudo é muito apertado, tá? Então, canseira, viu? Mas chegou, tá lá. Desconectou aqui a da sonda lambda. Vem bem aqui. Lá na frente tá colocado já. E agora vamos colocar a alavanca no lugar. Tá aqui. Pá. Vamos botar. Isso aqui é todos os parafusos e coisas que estavam. Ó, todos os parafusos e coisas que estavam no carro manual. Eu peguei tudo, peguei todos os parafusos, suporte, bucha, peguei tudo. Tudo isso aqui a gente vai usar. Ó, pra você ver como é original, até os parafusos do suporte são casados, ó, igualzinho, igualzinho. Perfeito. As alavancas, pá, em cada lugar e pronto. Perfeito. Ó, já no lugar e nada muito complicado. Então, se você pegou todos os parafusos, todas as coisas que tinha no manual, que é esses parafusos com essas buchinhas, tá? Elas são essenciais. Vem uma de cada lado, então vem uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima. Dentro tem um ferrinho, tipo um tubinho, dentro de cada uma, e aí em cima o parafuso com a arruelona. E aí ele fica longe do assoalho, né? Da lata, fica no ar e é isso. Colocou um cabo aqui, colocou outro cabo aqui, aqui é preso com trava, é aqui com parafuso e tá no lugar. Aí, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. O barulhinho que todo mundo conhece.
E aí já tá sorrindo pra vocês, galera. Pronto, agora que o banco tá fora, hora de vir instalar os pedais. Ó, botei a luz aqui e lá está o buraquinho. Aquele ali já veio o original daquele jeito. Tá vendo que já tem uma marquinha? Ah, cadê? Pera aí. Olha lá, ó. Já vem marcadinho pra gente fazer o furo. E é simples assim, gente. Agora é furar. Furar aí. Furar aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrado aí. Esse quadrado é onde vai o suporte de cima, que vai preso no painel de fogo. Tem que lembrar que lá no carro no que você vai tirar, tem que tirar o suporte, que ali é soldado na lata, que é uma lata. Eu não vou soldar, eu vou furar e colocar com rebite de parafuso, tá? Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, furar aqui, furar ali e trocar os pedais. Não é fácil tirar o pedal original do lugar. Você tem que tirar a barra, afasta um pouco o hidrovácuo, afasta ele um pouco pro fundo, afastou, tá vendo? Só um pouco. Aí você tem que ir dobrando o pedal e ele vai sair nesse sentido assim, ó, tá? Aí ele ficou assim, de cabeça para baixo e desceu. E a barra de direção também tem que baixar ela um pouco. Beleza? É, isso aí. Ó, esse é o pedal do automático e esse é o pedal do manual. Eu vou trocar essa haste aqui do automático e botar no manual. Por quê? Porque o cabo que tem aqui de acelerador, ele é para esse suporte aqui, ó, que é bem diferente desse daqui. Esse daqui não tem o cabo, não sei nem onde é que tá, e eu vou simplesmente trocar a haste inteira desse por esse, e aí eu uso o cabo original que tá no carro. Prontinho. É bem simples de trocar, tá? Só precisa de tirar essa travinha daqui e pronto. Tirou a travinha, ele desmonta, sai pro lado. Obviamente tira a molinha antes, tira a travinha, aí ele sai pro lado. Ó, como é que é como é que tava, ó. Tá vendo? E ele é assim, com a travinha aqui. Aí. Pronto. A travinha aqui e a mola aqui. E tá pronto. Só que esse aqui usa o cabo original que tá lá no carro. E essa aqui é a pedaleira. É a pedaleira manual. Então é isso aí. Aí, ó, zero bala. Olha aí que lindo, ó. Furei aqui, furei aqui. Aqui eu usei uma serra copo e já botei o cilindro mestre. Olha como que ficou perfeito. E é assim, gente. O importante é você ter ferramenta. E foi bem tranquilo, foi com parafusadeira elétrica e eu fiz. Eu achei que ia ser difícil para fazer com a serra copo, mas foi bem tranquilo. Só usei uma serra copo boa. A serra copo que eu usei foi uma adaptação que eu fiz. Ó. A copo mesmo é Milwaukee, então é muito boa. Eu fui lá medir no cilindro mestre. Esse tamanho aqui é excelente, passa um pouquinho dele e é isso que eu preciso. E aí eu fiz uma adaptação. Isso aqui, ó. Porque o kit que eu tinha de serra-copo que eu tinha era diferente o encaixe. Mas aí eu fiz uma adaptação e soldei. Ferramenta é tudo, gente. É isso aí.
Vamos que vamos. Vamos instalar então o cilindro mestre. O cilindro mestre entra bem apertadinho aqui, tá vendo? Então ele entra bem apertadinho, mas entra. Isso é importante. Já conectei a linha dele. Depois eu vou colocar aqui o reservatório. Botar a linha lá do reservatório lá para ele. E tá zero bala. Para prender essa peça aqui no painel de fogo, ali em cima, atrás do volante, em cima, é uma peça canseira. Mas para prender ela, eu não vou me meter a soldar ali. Vai fazer um monte de fogo ali, sei lá, queima, derrete fio, então não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Vou colocar esses rebites parafuso. Eu já tinha visto, e aí comprei da China, pelo AliExpress. É um rebite, você usa essa ferramentinha aqui para arrebitar ele, e aí vira uma porca, né? Aí no caso, eu vou usar aqui, ó. Pá, pronto. Bota no buraquinho lá e aperta o alicatinho, aí ele fica no lugar. E aí vira uma rosca para algum parafuso que você quer colocar em algum lugar. E é isso que eu vou fazer aqui nessa peça. Lá no carro eu já furei, vou mostrar para vocês como é que ficou os furos. Já coloquei os rebites. E aí vou vir com essa peça e parafusar nos rebites que eu coloquei lá. Mão na roda. É uma ferramentinha bacana, barata, comprei no AliExpress. Vem com um monte de bico de parafuso, ó. Cadê aqui? Caixinha. Aí, ó. M3, M4, M5, M6 e M8. É em milímetros, tá? Então, do maior para o menor, 8, 6, 5, 4 e 3. Eu usei esse daqui, se eu não me engano é o 5. É, isso mesmo, é o 5. É o segundo menor. O que é o que? E essa rosquinha aqui, ó, desse carinha, é parafusinho 8 milímetros, que tem muito também, tem muito em Honda também. Então vou usar dos 8 milímetros que eu tenho aqui. Eu já separei uns ali e vou usar eles. E é isso aí, ó. Separei do meu bolo de parafuso. E vou usar lá. Então é uma mão na roda essa ferramenta, viu? Bem legal. Ali o que eu fiz? Furei broca 7 e aí botei os rebite porca. Então, primeiro com a broca pequenininha, uma broca de 3 milímetros. Furei, aí depois eu vim com a broca maior, a broca 7 milímetros, 7 ou 8, não lembro. E aí furei, depois de furar eu vim e coloquei os rebites. E aí agora vamos colocar a chapinha lá. Até que ficou, ó, ficou centralizado, ó. E agora vamos botar os parafusos aí. Como que eu faço? Tá, a chapinha tá no lugar já, mas eu não apertei todos os parafusos. Eu só coloco eles na posição, aperto um pouquinho. E aí a chapinha, pra depois eles irem, quando eu vim apertando, eles irem encaixando melhor. Essa é a minha forma de fazer. Como não é exatamente milimetricamente certinho, então é assim que eu faço, tá? Eu deixo tudo meio frouxo e depois eu venho apertando todos. E é isso aí, galera. Vamos largar de ser cabaço e fazer o negócio direito. Agora sim. Agora tá bem apertadinho. Certinho, bonitinho. Os 6 parafusos estão bem apertados. O suporte tá bem
travadinho. E é isso aí, sem precisar de soldar e fazer uma melequeira aqui no carro, que pra soldar isso aqui ia ser canseira, velho. Então eu preferi fazer desse jeito, que é muito mais fácil e é mais tranquilo. E ficou bem resistente, tá? Bora botar esse pedal agora. Pedal de embreagem, pedal de freio, pedal de acelerador, todos instalados. Como é que funciona aqui para instalar? Vamos lá. Ali, 2 parafusos da embreagem do cilindro mestre. Foi digamos, a adaptação. Teve que furar o painel para poder botar o cilindro mestre e botar o pedal, tá? Então, este parafuso aqui, peraí. Aí. Então, esse parafuso aqui é um dos parafusos da embreagem. O outro fica lá de trás, não dá pra ver. E aí, esse aqui, ó, é o que vem o cursor da embreagem. É o que faz funcionar a embreagem, beleza? Então, esses aí certinho. Tem aquele lá do fundo. Esse parafuso aí, ó, tá parafusado no suporte que eu falei, aquele que vai na lata, que teve que parafusar, que furar e tal, que foi mó difícil, mó canseira. Olha lá ele lá, ó. Aham, aí, ó. Um pedaço dele ali. Aquele ali que foi canseira. Então, parafusados apertados. E aí, ele parafusado e apertado. Aí você vem e aperta esse parafuso aqui. Beleza? Pedal de embreagem no lugar. Pedal de freio. Pedal de freio e acelerador. Para tirar e para colocar esse pedal, você tem que tirar aqui, ó, tem que tirar isso aqui para poder baixar a caixa de direção, não, o braço de direção. E aí, baixando ele, você afasta o hidrovácuo. Você vai soltar os parafusos todos do pedal, então aí fica solto o hidrovácuo. Com esses parafusos soltos, você tem que afastar o hidrovácuo para trás, que senão ele não sai. E aí, gente, é um quebra-cabeça. Vai tirando, vai fazendo, fazendo uma forma que ele tira. Ele sai assim e põe assim também. Ele sai nessa direção aqui e entra nessa direção aqui, ó. Daqui para lá entrando, daqui para cá saindo. E é isso. São 4 parafusos ali. Esses 2 aqui. Prendeu o cabo de acelerador. Prendeu o hidrovácuo aqui. Tá preso. E é isso aí. Os pedais no lugar. Aí aqui. Ai. Aqui dentro. Aqui dentro. Tá tudo certo então. Os pedais. A alavanca de câmbio. Lá na caixa de motor. Eu vou apertar tudo agora. Aqui na alavanca de câmbio tem que fazer o sensor de ré. O sensor de ré é aqui, tá? É um desses, um marrom ou branco. Eu acho que vai ser no branco ali. Mas é isso. O azulzinho é de luz e o branco ou marrom é sensor de ré e para fazer o carro pegar. Beleza? É isso aí. Vamos apertar lá os parafusos que tem que apertar lá no motor. Uma coisa importantíssima nossa, para trocar aqueles pedais ali é uma canseira, gente. É uma canseira, um espaço apertadinho, tu ficar debaixo daquele painel ali, trocando aquilo, é uma canseira. Trocar o pedal de embreagem. Eu vi em alguns lugares, em alguns vídeos na gringa aí, pessoas trocando os pedais, que digamos é o mais certo, e vi pessoas cortando o pedal de freio original. Então eles pegam
e corta um pedaço em cada canto assim e faz um acabamento e tal. Pode funcionar também. Você economiza bastante tempo, que é trocar aqueles pedais. Aí você fica só atento só a fazer o furo da embreagem para botar o pedal de embreagem. Não precisa nem de trocar os pedais de freio e acelerador. É uma opção também, tá? Eu achei até interessante só pegar e cortar o pedal, porque aquilo ali é complicado de você vender, né? Ninguém vai querer comprar aquilo. Mas eu acho que funciona também. Então é uma opção. Vamos lá. Aqui de baixo. Eu não falei que eu vim apertar? Ai. Vamos lá, aqui por baixo. Eu vim apertar tudo aqui por baixo. Coifa da homocinética apertada. Coifa da homocinética apertada. Ó o que eu falei, ó. Semi-eixo. Aí tem o eixo fixo. Isso aqui é muito importante. Tem que pegar essa peça quando for pegar um kit swap. Aí, ó, eixo fixo. E aí a outra homocinética aqui, beleza? Outra ponta de eixo. Então, coifa daqui apertada. Aqui, ou aonde vai a sonda lambda, apertada. Beleza? Ó. Vou prender ela com o tie-up aqui pra cima para não ficar caindo. Então, apertado. Eu não apertei esse daqui porque eu vou deixar na loja de escapamento, que eu vou ter que consertar, que eu quebrei o escapamento aqui na hora que eu tava tirando. Mas tudo bem. Então esse aqui eu aperto na loja de escapamento. Esse aqui não dá problema para ligar o carro não. Apertei aqui, apertei aqui, apertei aqui. Então essa parte de baixo do carro tá toda apertada. Para direção, o que que você tem que se atentar? Pivô superior apertado, balança aqui, pivô da balança apertado, apertado, apertado em cima também, apertado em cima também. As linhas que teve que soltar apertadas. Aqui. Aqui e aqui. Dois parafusos apertados. Esse parafuso de cima e o de baixo apertado, da pinça de freio. Aqui também apertado. Porca da homocinética apertada. Da direção apertada. E é isso. Direção toda no lugar, certinha, sem balançar. O outro lado também já tá igual, já fiz. E é isso aí. Vamos para a caixa de motor. Bom, suspensão já foi. Por onde eu comecei aqui em cima, depois de botar o motor, eu vim e chequei aqui as correias. Então, tá apertada. Tá apertada aqui de baixo. Checado as correias. Apertei, coloquei o chicote do alternador. Aí aqui em cima coloquei esse chicote aqui, pluguei. Botei o reservatório de óleo de embreagem. E como ele é só por. Ele não tem pressão, ele vai por gravidade, não precisa de botar a abraçadeira. Aí a mangueira vai, o óleo vai por gravidade lá no cilindro mestre, lá embaixo. Pessoal, o pessoal já está de noite. Ó, tá de noite já, mas consegui terminar. Então, terminei toda a parte de montagem de motor. Eu já tinha terminado toda a suspensão, botei as rodas. Terminei toda a parte de motor. Montei ele todo de volta, então todo montadinho, só não botei água ainda. Mas já botei fluido de embreagem. Aqui, ó. Botei fluido de embreagem aqui. Tá vendo ali? O reservatório. Bonitinho. Aí, deixei lá. Reservatório de embreagem, que não tinha. E o cilindro de embreagem mestre tá lá embaixo.
e a linha dele, pá. Aí vai lá pro câmbio. Botei fluido de embreagem já. Apertei tudo aqui, tá tudo apertadinho, bonitinho. Botei o radiador, mangueiras, reservatório, filtro esportivo para ganhar uns 200 cavalos de filtro esportivo. O carro aqui dentro. Qual que é o detalhe que eu tenho que mostrar? É aqui, ó. E o que que é? É essa ligação. Quando você tira a alavanca automática, fica esses dois plugs aqui, um cinza e o branco. O cinza é a que faz o carro funcionar, tá? É através dele que reconhece que está em neutro, né? E aí, por estar em neutro, ele pega. E cada um desses fios aqui, esse fio azul é literalmente o sensor de neutro que tem lá no pedal de embreagem. É o sensor lá no pedal de embreagem, tem dois sensores, um cinza e um amarelinho. O cinza é esse daqui. Então você vem com um fio de lá, aí ele vai sair dois fios, um negativo e um positivo. O negativo é esse daqui, vem aqui no negativo, e esse positivo vem de lá e conecta aqui, beleza? O sensor amarelinho, espera aí, deixa eu colocar para o lado aqui. O sensor amarelinho é o de parking dele, tá? Então o sensor amarelinho é o de parking. E aí tem um fio rosa e um fio preto. O fio preto dos dois sensores você pode ligar junto. E aí vem para cá, não tem problema. Pra cá, não tem problema. Já o fio rosa que tem lá, eu conectei esse fio laranja e trouxe de lá, fazendo um chicote, e conectei nesse rosa aqui. Esse rosa aqui é o que mostra que o carro está em parking e pode acelerar, e pode ligar. Como é que funciona? Pisou na embreagem, o carro liga, beleza? E esses dois aqui, ó, esse amarelo e esse verde do lado dele é o sensor de ré, que vem lá do câmbio. Ele vem lá do câmbio, direto, o fio direto, e eu conectei aqui. Então esse sensor, esse fio amarelo com o verde. Então eu engato a ré aqui, acende a luz de ré, beleza? E é isso aí. Vamos ver se o carro pega. Acabei de apertar tudo, tá tudo lá, tudo no lugar. Vamos ver se esse carro pega, gente. Pera aí, deixa eu botar aqui a luz aqui. Aí. Deixa eu pegar a chave. Bomba funcionou. Beleza. Isso aí, galera. O carro pegou, 0 bala. Deixa eu desligar aqui. Então, o carro pegou, funcionou 0 bala, sem código de erro, sem nada de erro. Muito feliz dele ter pego. Vamos ver se ele anda. Pá. Uau! Vamos botar ré. É isso, galera. Funciona tudo. 0 bala.
muito satisfeito, muito satisfeito. De novo, eu não sou mecânico profissional ainda. Adoro mecânica, adoro mexer com carro, adoro Honda, adoro ferramenta. Então, você tendo a ferramenta ideal, a ferramenta certa, você consegue fazer muita coisa. E eu tenho quase todo tipo de ferramenta, adoro as ferramentas. E por isso que, às vezes, digamos, é fácil para mim fazer. Você tendo a ferramenta certa, acaba se tornando fácil o seu trabalho. Para fazer esse swap, obviamente, além das peças que você precisa, né, câmbio, pedal, semi-eixo, o eixo rígido ali no meio, alavanca, os cabos em vez de ser varão, é o cabo de marcha, né? De cabeça, é isso que eu tô lembrando que você precisa ter. O resto pode ser perfumaria, um painel, que aí o painel não vai ter aquele negocinho ali no meio, mas você precisa de ter isso especificamente. E aí fora as ferramentas, você tendo a ferramenta certa, o Honda, você desmonta ele inteiro com boca 10, 12, 14, 17 e alguns pouquíssimos 19 na suspensão. Mas ele é quase tudo 10, 12, 14. E aí alguns parafusos maiores, mais robustos é 17 e alguns pouquíssimos 19. Mas com essas ferramentas você desmonta ele quase inteiro. Para fazer esse swap, você vai precisar de algo mais, uma lixadeira, uma furadeira, uma serra-copo, de repente alguma coisa para soldar. Eu tive que soldar algumas coisas. é, e é isso. Como eu também fiz muita coisa no motor, fiz coisa da suspensão, eu troquei bucha da suspensão, eu troquei correia no motor, então eu troquei já algumas coisas, já estava tudo fora, eu já troquei. É bom você já ter isso, senão só fica enrolando mais. Mas o swap de câmbio é um trabalho para mais ou menos, se você pegar todos os dias, para fazer todos os dias, 8 horas por dia, de 8 a meio-dia e de 2 às 8, 2 às 18, você demora em torno de uma semana. Bota uma semana. Se fizer tranquilo, com cuidado, olhando tudo. E é uma semana. Eu posso fazer, né? Para quem quiser, não só do Accord, faço do Civic também. Inclusive eu vendi um kit swap do Civic, que eu desmontei um Civic um tempo atrás. Vendi um kit swap de um Civic um dia desses. Mas foi para outra cidade, então o cara vai se virar lá para montar. E é isso, gente. Se eu for fazer, faz com calma. O importante na mecânica é você saber literalmente os parafusos que você desmontou. Essa história de que sempre sopra um parafuso não é legal. Não é legal. Pode sobrar um parafuso que você saiba qual é e que você quis tirar. Eu muitas vezes faço isso. Eu tiro muitas vezes algumas coisas, alguns parafusos, algumas coisas para não, tipo, para inutilizar aquilo. Por exemplo, eu tirei o piloto automático, então eu tirei fora, não quero mais ele. Tirei algumas coisas do vácuo também que não precisam. Então, isso sim, você sabe o que você está fazendo. Agora, sobrou parafuso que você não sabe de onde que vem, não é legal. Beleza? Então, importantíssimo, saiba da onde que vem aqueles parafusos ali para depois você montar de volta no lugar. Isso é importantíssimo. Talvez é mais importante ainda do que você saber torque de algumas coisas. É interessante, óbvio que você saber torque, mas é mais para interna de motor. Agora a suspensão
Eu, eu, eu sou raiz. Eu aperto até tirar leite. Óbvio, né? Dependendo, por exemplo, pivô não é, você não precisa de apertar até tirar leite porque você pode acabar espanando os pivôs. E o que tem de pivô espanado aí é complicado. Então você aperta até um certo tanto. Mas enfim, é isso aí, galera. Me diverti bastante fazendo esse swap. É, óbvio, faz o curte, compartilha, se inscreve aí para todo mundo ficar sabendo, o YouTube entender que isso é importante e bora, bora, bora que tem muita coisa para mostrar, muita coisa para fazer ainda. Não só no acorde, eu faço várias coisas aqui em carro. Tem um monte de carro desmontado ali para trás, então, por exemplo, desmontar carro, eu sei quase tudo. Faz a sua pergunta aí, deixa a sua dúvida aí sobre isso, desmontar, como é que desmonta aquilo, como é que desmonta isso. Que se eu não souber, eu descubro. E é assim que acontece. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Vou montar o painel aqui todo. E aí o carro vai ficar zero. Quando o carro ficar todo prontinho, eu faço um vídeo dele prontinho e andando e testando e tal. Beleza? Mas esse vídeo é sobre o swap de câmbio do acorde 95 que eu fiz. Mas de todos os acordes até o 2000 é esse mesma coisa. Beleza? Só vai mudar alguns motores, mas o essencial é isso. Falou,